Queridos irmãos e irmãs, nós encerramos o discurso missionário de Cristo. Domingo passado, deveríamos ter lido o último trecho, mas foi a festa de São Pedro e São Paulo. E, na sequência, Nosso Senhor censuraria as cidades nas quais o seu ministério se desenvolveu de modo mais abundante, porque não se converteram. Pela sua pregação, pela pregação dos seus apóstolos. E é aí que começa, portanto, o Evangelho de hoje, que é uma oração de Cristo. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Eu te louvo por quê? Porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Eu acho que esse é um dos versículos mais assustadores de todo o Novo Testamento. Porque Jesus diz que o Pai esconde estas coisas. Depois nós entenderemos que estas coisas, no fundo, é o próprio conhecimento de Deus, da Santíssima Trindade. Porque ele diz na sequência: tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A palavra revelar aqui é a mesma palavra, Apocalipse. A palavra que significa simplesmente revelação, vem de ser substantivo. Mas ele diz: eu te louvo, ó Pai, porque escondeste. A palavra aqui é criptos, esconder, aquilo que, como a gente faz com a criptografia, né? Esconde uma informação. Escondeste essas coisas aos sábios e entendidos. Isso é muito sério. É muito sério porque isso demonstra que a revelação interior do Espírito Santo, que é o que produz a fé, nós lembramos do Evangelho do último domingo, festa de São Pedro e São Paulo, quando Jesus louva o Pai, diz a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. A mesma palavra, apocalipto. Ou seja, Deus tem que nos revelar interiormente para que nós possamos crer. Sem a revelação interior do Espírito Santo, a nossa fé é vazia, é só uma crença. Nós não vemos, por assim dizer, a Deus com esse sentido interior que é a fé. Porém, essa revelação, ele só concede a quem se faz pequeno. E não a concede aos sábios entendidos. Em que sentido sábios e entendidos? No sentido de que ele não se revela aos que não se fazem pequenos, aos que não são ensináveis, aos que não são efetivamente
capazes de aprender. E isso, para nós, para a nossa geração, é muito grave. Porque, vejam, nós temos uma espécie de ateísmo em circulação na sociedade, ao qual pouca gente tem dado atenção. Um ateísmo que, de certo modo, é o velho ateísmo requentado, ou seja, aqueles preconceitos cientificistas do passado que caracterizou toda uma geração de ateus amargos, críticos, duros, mas, digamos assim, açucarado por um bom mocismo humano que agrada a imoralidade da nossa geração. E esse ateísmo vai sendo difundido. Eu acho muito curioso, porque todos os ateus que a gente escuta, todos eles, só conseguem afirmar suas teses com base em algum tipo de reducionismo. Eu queria mostrar um livro, é um livro do padre Cornélio Fábio, eu tenho as obras completas dele em casa, graças a Deus. Esse livro se chama Introdução ao Ateísmo Moderno. Introdução. 1.300 páginas de introdução. É uma obra monumental. Ele foi um dos maiores pensadores do século XX, que estudou o ateísmo em todas as suas manifestações. E ele diz que, assim como existem 3 níveis de fé, que é a fé mitológica, que as pessoas escogitam assim, com a sua cabeça, vão inventando histórias. A fé filosófica, digamos assim, que é a crença em Deus a partir de argumentos da razão, e a fé em sentido teológico, que é a revelação mesma de Deus enquanto um ser pessoal com quem nós nos relacionamos. Existem diversos níveis de ateísmo. Existe o ateísmo de tipo histórico, que reduz toda a doutrina ou todo o ensino sobre Deus ao nível do mito, mas é uma redução. Ou seja, se você pega as narrativas históricas e mostra que as narrativas sobre Deus surgiram nesse ou naquele contexto, você não está provando que Deus não existe. Você só está provando que aquela narrativa concreta surgiu nesse ou naquele contexto. Então, somente isso. Mas esse tipo de ateísmo vai para frente, desconstruindo a fé. Então, por exemplo, toma as Sagradas Escrituras e começa, não, mas elas surgiram aqui nesse contexto, com a influência persa, com a influência dessa cultura daquela outra. Aqui tem elementos de zoroastrismo, ali tem elementos da filosofia do Extremo Oriente, do budismo, de sei lá o quê. E aí você faz uma rota, que pode ser mais ou menos plausível, mas na qual você não está provando nada, a não ser que houve uma rota. Mas você não entrou no mérito da questão. Há um segundo nível, que é o ateísmo de tipo materialista, o qual, digamos assim, reduz toda a realidade à matéria, aquilo que é mensurável, e reduzindo
a realidade, a materialidade, cai numa espécie de monismo. Mono, em grego, significa monismo quer dizer uma visão unitária. Tudo é matéria, tudo. Inclusive, hoje, há muitos que se valem, por exemplo, da neurociência para dizer que a nossa consciência não passa de um fenômeno neurológico. Como se o nosso cérebro realmente fosse capaz de distinguir por si mesmo a realidade do delírio. E não é. Porque uma pessoa sob delírio tem reações neurológicas como se aquilo que está vendo ou sentindo fosse real e não é. Então, é muito interessante isso, porque a experiência do ser, de perceber que algo é, não é uma experiência física. Mas o homem, como está mergulhado no físico, e quanto mais ele se entrega ao pecado, mais ele vai mergulhando naquilo que é físico, daquilo que é material, ele não consegue transcender para o nível da espiritualidade. Então ele acha que tudo é tão somente matéria. Mas essa é uma visão reducionista. E justamente esse nível de ateísmo leva a um terceiro nível, que é o nível da liberdade em contraposição a Deus. Ou seja, se Deus existe, eu não posso fazer aquilo que eu quero. Eu tenho um limite, eu esbarro numa impossibilidade. Então, para afirmar a minha liberdade, eu tenho que terminar por negá-la. É o paradoxo, por exemplo, do Sartre, o ateísmo existencialista, né? Eu sou condenado à liberdade, eu não sou livre de ser livre. Ou seja, é exatamente uma espécie de redundância que é enlouquecedora, em última análise. Porque destrói a própria liberdade. E quando você destrói a liberdade, esses dias eu ouvi alguém dizendo, nós não somos livres, nós somos produtos das reações bioquímicas do corpo. Bom, mas escuta, você está dizendo isso porque você quer ou você está dizendo isso por causa das reações bioquímicas? A experiência da liberdade é real. Não pode ser negada. Ela não está confinada a um limite material. Assim como a experiência dos pensamentos não está determinada pelas reações bioquímicas, porque essas não podem definir o conteúdo dos meus pensamentos, que eu vou pensar isso ou aquilo. Não. Isso escapa do limite material. Ora, portanto, todo tipo de ateísmo, desses que se consomem nas redes sociais, nos canais de podcast, todos eles estão querendo confinar, de alguma maneira, a realidade a um limite dentro do qual não pode caber Deus. Em outras palavras, o Deus que eles querem provar realmente não existe. Então, aquele Deus dos mitos não existe mesmo. Esse Deus material também não existe. A física não pode provar Deus porque Deus não é físico, é simples assim. E o Deus que, digamos, se impõe sobre a minha liberdade também não existe, porque foi Ele que me criou livre e é Ele que determinou que eu haja livremente. Então, todos os conceitos ou todas as formas de Deus apresentadas por esses senhores realmente não existem. Eu estou de acordo, inclusive, com o que eles dizem, porque Deus não é nada disso.
Como é que eu posso descobrir Deus? Para descobrir Deus, eu preciso entender o seguinte, que eu não posso ter uma concepção fechada de mim mesmo e do mundo. Se eu tenho uma concepção fechada, se eu escolho ter uma concepção fechada, ou seja, se eu me considero grande, se eu considero que o discurso já terminou, se eu emparedo Deus o tempo todo, se eu permaneço com um ceticismo teimoso, com uma dúvida metódica, enclausurado nos meus próprios pensamentos, quando eu tenho uma concepção fechada, ele se esconde. E isso é muito perigoso. Porque a pessoa, ela se sente até vantajosa. Jesus diz no final do Evangelho, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A imagem do jugo aqui é muito bonita, porque o que é um jugo? Você tem 2 bois, você tem um jugo, os 2 bois devem ter mais ou menos o mesmo tamanho, e eles vão levando o mesmo jugo e dividindo o peso do jugo sobre os ombros. Ou seja, aprendam de mim, eu sou manso, eu sou humilde, eu não me imponho. Eu não chego gritando. Eu solicito a liberdade de vocês. Eu requiro a abertura de vocês. Mas se vocês se fecham, se vocês se trancam, só porque vocês não querem compartilhar o meu jugo e se acham em vantagem por causa disso, na verdade vocês não estão percebendo que vocês perderam a grande possibilidade de descansar a sua existência em mim. Eu já vi pessoas dizendo que tinham inveja sincera de quem crê. Me lembro, por exemplo, do Rubem Alves, ele dizia isso claramente. A Raquel de Queiroz também dizia isso. E mais recentemente o próprio Leandro Carnal disse isso. Eu tenho inveja de quem crê. Inveja. De fato, porque a vida de quem não crê é completamente sem sentido do ponto de vista do fim. Esses dias eu vi um ator escrevendo que o único sentido é que nada tem sentido e que nós estamos vivos. Então, enquanto estamos vivos, temos que aproveitar. Temos que desfrutar das cachoeiras, beber a água, etc. Porque amanhã já não estaremos mais vivos e tudo terá acabado. Ora, imagine o peso de alguém que enxerga todas as relações como relações materiais, humanas, como relações de poder, de domínio, de influência. O sentido doloroso que isso traz consigo. É claro que essa dor, por si mesma, não prova que Deus existe. Mas, se Deus existe, eu estou aberto a essa possibilidade, eu não enxergo o mundo encerrado no invólucro material, porque a própria materialidade é, em si mesma, uma parcela da realidade. Por exemplo, todos nós estamos aqui agora de manhã, assistindo a Santa Missa. Mas cada um tem a sua preocupação, cada um tem o seu pensamento, o seu modo de ver, as suas angústias, as suas ansiedades, a sua confiança. Nada disso é mensurável. O fato de estar aqui não explica a maior parcela da nossa realidade. Portanto,
Essa visão estreita, rasteira, vazia, que reduz tudo aos seus aspectos quantitativos, essa visão, lamentavelmente, é não somente parcial, mas é maximamente redutiva. E, em cima disso, eu estou querendo construir alguma coisa. Eu preciso me abrir. Eu preciso permitir que a minha consciência se abra para uma fonte, da onde vem, efetivamente, a minha possibilidade de dizer eu. Esse poder que eu tenho de dizer eu. De onde vem isso? Essa fonte da qual eu emerjo. Vejam, os ateus querem provar a existência de um Deus objeto, que não existe. Deus não é uma coisa, não é alguém que está diante de mim. É o contrário, tudo está nele. Portanto, não tem como eu sair dele para prová-lo. Se eu não me abro para enxergar o fundamento, eu não consigo ir mais além do que da minha mera percepção. Pobre e desgraçado homem, que se julgando sábio e entendido, se torna apenas uma toupeira, incapaz de enxergar para além da sua percepção imediata. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a nos abrirmos. É muito importante isso. É uma disposição moral importante. Nós temos muitos dados da realidade que nós jamais conheceremos. Por exemplo, quantas coisas estão debaixo desta igreja? E que nós só conheceríamos se nós derrubássemos a igreja e escavássemos. Ora, se nós projetamos isso em nível da realidade completa, quantas coisas existem no mundo? Meu Deus, o oceano foi explorado apenas, se não me engano, 4%. Todos nós vimos esses dias, né? O horrível incidente daqueles que desceram com o submarino, porque a realidade que está debaixo do mar é, em grande parte, inexplorada por nós. Ora, só porque nós não podemos conhecer com os nossos sentidos, nós podemos deduzir daí alguma coisa? Criar uma ciência da nesciência, daquilo que nós não sabemos. Não dá. Então, só tenho duas alternativas. Ou eu aceito que a minha visão é parcial e que aquilo que existe me excede imensamente, e eu me abro para isso. Ou eu me fecho num ceticismo odioso, em que eu, diante de tudo que me excede, que é quase tudo, simplesmente me comporto como alguém que está por cima e que se pode dar ao luxo de relegar todas as coisas à minha própria ignorância, reduzindo-as à minha ignorância. Essa abertura moral é aquela que é requerida segundo as palavras do Evangelho. Eu te louvo, ó Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos, aqueles que são pequeninos e que sabem, meu Deus, tudo me excede, então eu estou aberto. Eu não quero me fechar. Eu não quero reduzir o mundo a um farelo de percepções. Eu quero me deixar levar
pela impressão que está mais além do que eu posso perceber e que vem desse ser subsistente, no qual todas as coisas são. Porque todas as coisas, em última análise, são apenas porque receberam o privilégio de existirem num tempo e durante um determinado tempo.